Vamos ler então o nosso texto. Texto do Salmo de número 119, nós vamos meditar hoje. Salmo 119. Nós vamos ler a partir do versículo 89, bom? Salmo de número 119, a partir do verso de número 89. Peço que você abra a sua Bíblia, por favor, nesse texto e acompanhe comigo, por favor, a leitura. Salmo de número 119. Nós vamos ler a partir do versículo 89, tá bom? Vamos ler até o versículo 96, ok? O texto bíblico diz assim, Salmo de número 119, 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. E tu fundaste a terra e a ela pertence. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não foste a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles tem-me dado vida. Sou teu, Senhor, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento aos teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento, Senhor, é ilimitado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que a tua palavra ache morada agora no nosso coração, que o Senhor fale conosco e que em nome de Jesus, Deus, venhamos aprender com esta palavra. É o que eu peço, no nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, hoje vamos pensando um pouco a respeito desse texto, né? Quero trazer à memória dos irmãos esse tempo difícil que temos passado, né? E às vezes a gente fala tanto sobre isso, mas hoje eu queria dedicar um tempo à palavra do Senhor. Nós percebemos que é a palavra do Senhor que nos sustenta, é a palavra do Senhor que nos alimenta em meio a tanta luta, em meio a tanta dificuldade. Nós podemos perceber que o texto aqui do Salmo 119, às vezes é motivo de brincadeira, né, entre nós da igreja, de falar, vamos ler o Salmo 119, por ser o maior salmo que a Bíblia tem, né, e um salmo longo de 176 versículos que são dedicados a valorizar a Escritura, a valorizar a palavra do Senhor. Nesse texto de hoje, tem algumas peculiaridades do Salmo 119, nós entendemos que ele é um salmo didático, né? O Salmo 119 foi feito para decorar. Ele não foi feito apenas para ler e ser meditado nele. Não, o Salmo 119, na sua essência, ele foi feito para que fosse decorado. E aí, o autor desse salmo, que nós não sabemos quem é, ele faz questão de didaticamente facilitar esse aprendizado, essa memorização dos seus ouvintes. E ele usa o quê? Ele usa o alfabeto hebraico como base para esse salmo. O que ele faz? Ele usa cada letra do alfabeto hebraico para iniciar um trecho desse salmo. Ele começa falando para que cada letra do salmo, ele separa a letra Aleph, Bet e começa a descrever cada uma das letras do hebraico em um verso falando a respeito do valor da palavra do Senhor. Ele é considerado um acróstico, né, pela maioria dos estudiosos, e nós percebemos isso.
E o Salmo 119, ele faz questão de destacar algumas palavras relevantes para que a gente entenda e traga à nossa memória a importância da Bíblia, a importância da palavra do Senhor. E ele usa alguns termos, alguns sinônimos, né, como a tua lei, o teu testemunho, os teus preceitos, os teus estatutos, os teus mandamentos, as tuas veredas, os teus caminhos, a tua palavra, os teus decretos. São vários, né, exemplos de palavras que ele usa para descrever isso. Nós temos a certeza que nessa estrofe que nós escolhemos, que seria fazendo um paralelo com o nosso alfabeto, a letra L, Lamed, né, no hebraico, nós temos um trecho de esperança. A esperança para as nossas vidas é a palavra do Senhor. A esperança para nós é a palavra de Deus. E essa esperança contida nesse salmo nos mostra o quão divino a palavra do Senhor é. Ela é inerrante, ela é imutável, assim como o nosso Deus. O Salmo 119, ele faz questão de apresentar isso no trecho de cada uma dessas estrofes. Cada uma tem 8 versículos e cada 8 versos desse está falando a respeito da importância da palavra do Senhor. Pensando um pouco sobre isso, eu quero hoje trabalhar de uma maneira um pouco diferente. Eu quero trabalhar hoje discorrendo um por um dos nossos 8 versículos desse trecho do Salmo 119, a partir do versículo de número 89. Olhando primeiro para o versículo de número 89, ele diz o seguinte, o verso: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Mostra para nós, meus irmãos, a imutabilidade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus e o próprio Deus, eles são imutáveis. Porque se a gente parar e fazer um paralelo entre a palavra e o próprio Deus, eles se relacionam. Alguns estudiosos entendem que a palavra de Deus, o verbo de Deus, faz parte da Trindade através de Cristo Jesus. Como lemos lá no texto do apóstolo João, no princípio era o verbo, era a palavra de Deus, né? Nós percebemos que o verbo estava com Deus, como João falou. E nós entendemos que essa palavra do Senhor é quem nos sustenta, porque ela é imutável, ela não muda. Foi a mesma palavra que a minha avó ouviu. Ela com seus 92 anos, Dona Júlia, ouviu essa palavra e foi mudada. A minha mãe ouviu essa palavra e foi mudada. E essa palavra que eu ouvi que me transformou é a mesma palavra que eu apresento para minha filha. E de geração em geração, essa palavra ela é apresentada a nós sem mudança. É a mesma palavra que os profetas proferiram, é a palavra que chega a nós hoje. Ela não mudou. Isso nos é uma segurança, meus irmãos. A tua palavra, Senhor, está firmada, alicerçada, está fixa como o céu é fixo. Ele é imutável. O céu não muda, assim como a palavra do Senhor também não muda. E nós vemos isso no versículo de número 89. Senhor, ó Senhor, para sempre, eternamente. A palavra do Senhor não muda. Ela está firmada, ela está alicerçada no próprio Deus, que é imutável. E aí o versículo 90 e 91 diz o seguinte: Senhor, a tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra, e ela, a terra, pertence ao Senhor. Conforme os teus juízos, assim tudo o que nela há, tudo o que tem na terra, ela é mantida até hoje pelo Senhor, porque ao teu dispor estão todas as coisas, inclusive a terra. Nós percebemos, meus irmãos, que essa palavra do Senhor é a palavra que nos anima, que nos vivifica, mas ela é uma palavra que não muda. Ela é uma palavra que é eternamente, o versículo diz que ela é passada de geração em geração, ela é fiel. A palavra é uma palavra de fidelidade e isso nos anima, nos constrange, nos empolga, nos dá esperança, meus irmãos. Como é bom a gente perceber isso. Saber que o nosso Deus não muda e a palavra dele também não muda. Nós usamos, às vezes,
a expressão de que a palavra do Senhor se renova, sim, ela se renova, manhã após manhã, assim como as suas misericórdias. Ela fala para mim, mas a essência dela é imutável. E o fato dela ser imutável transforma ela também numa palavra que não tem erros. Ela é inerrante, meus irmãos. Não encontramos erros na palavra do Senhor. Porque assim como não encontramos erro no dono da palavra, naquele que escreveu a palavra, que é o próprio Cristo, o próprio Senhor das nossas vidas. Ele é o Verbo de Deus, Ele está conosco. E a palavra de Deus nos versículos 90 e 91 faz questão de afirmar isso, que ela é transmitida de geração em geração. E esses preceitos é que mantêm a terra. Ele formou a terra. Ele criou a terra através da palavra, do Verbo de Deus. A terra hoje se mantém do mesmo jeito, graças à soberania de Deus, igual cantamos no início. Tu és soberano, Deus, sobre a terra, sobre os céus. O Senhor é Deus. Nós percebemos isso. Percebemos que a palavra do Senhor que criou a terra é a mesma que sustenta a terra. Meus irmãos, como é interessante a gente olhar para esse texto e nesses dois versículos entender as verdades a respeito do sistema que conduz, que controla, que soberanamente sustenta a vida, sustenta a terra. Como é interessante a gente perceber que o sistema solar continua rodando há milhares de anos. Nós temos visto a terra girar em torno do sol sem sair do eixo, porque a mão do Senhor sustenta o sistema. As ondas do mar vão e vêm, a lua, as estações do ano, tudo debaixo da graça desse Senhor, que fielmente, através da sua palavra, sustenta a terra e sustenta as nossas vidas. A palavra de Deus no verso de número 91, conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Conforme a tua palavra, tudo se mantém até hoje, meus irmãos. Tudo está como está, porque Deus permite estar. Às vezes pensamos, por que dessa doença? Por que permitiu essas assolações, essas tragédias que estão acontecendo? O que nós percebemos, meus irmãos, é que com tragédia, com doença ou sem doença, o que nós temos a certeza é que Deus soberanamente conduz a terra e tudo o que nela há. Tudo o que existe está no controle e dentro da soberania do Senhor. Nós percebemos no 91, porque ao teu dispor, Senhor, estão todas as coisas. Tudo está à disposição do Senhor, na disponibilidade do Senhor. Tudo é dele. Eu sou dele, você é dele, nós somos dele, porque nós somos povo de Deus. E a palavra de Deus nos afirma isso. Nós percebemos, meus irmãos, seguindo à frente, que a Bíblia nos traz a alegria, o prazer, o sustento, a esperança de sabermos que o nosso Deus é a fonte de toda sustentabilidade para nossas vidas, para a terra e para a natureza. Nós percebemos isso na grandeza e na beleza do Salmo 119, quando ele diz isso. Olha o que é que o salmista nos afirma no versículo de número 92. Se não fosse a tua lei, ter sido o meu prazer. Bem semelhante com o texto do capítulo de número 1, do Salmo de número 1. O prazer dele era a lei do Senhor. Se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido. A minha angústia já teria tomado conta de mim. Se não fosse pela lei do Senhor, meus irmãos, nesse tempo de tragédia, a nossa vida já teria entrado num caos terrível. Nós estamos lutando com a esperança de saber que o Senhor é quem nos sustenta. Nós estamos lutando sabendo que é o Senhor quem nos fortalece. É Ele que não permite que a gente enlouqueça, se angustie, se atemorize com toda essa situação. É a palavra do Senhor
que estabelecida sobre nós, nos traz refrigério nesse tempo. Como é bom, meus irmãos, a gente meditar nessa palavra. E o salmista, ele fala aqui nesse salmo: se não fosse a tua lei, Senhor, se não fosse o prazer de meditar na tua palavra, eu já teria perecido. As angústias já teriam tomado conta de mim. Quantas lutas temos passado, mas é pela palavra do Senhor que soberanamente nos fortalece, é que nós continuamos passando. É na palavra do Senhor, é através da Bíblia que nos dá essa fortaleza, que nos impede de que a tristeza e a angústia tome conta da nossa vida. É bom saber, meus irmãos, que essa palavra é que nos orienta, é que nos mostra o caminho. Como esse mesmo salmo fala no 105. Ele é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ele que nos direciona, essa palavra que nos conduz ao céu. E nós louvamos ao Senhor por isso, glorificamos ao Senhor pela palavra dele. O versículo, meus irmãos, de número 93, continuando aqui na nossa temática, diz o seguinte: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles o Senhor tem me dado vida. Será que nós temos lembrado, meus irmãos, da palavra do Senhor? Será que nós temos meditado nessa palavra? Será que na palavra do Senhor tem sido alimento para as nossas vidas mesmo? Destine tempo, meus irmãos, para a leitura da palavra. Busque essa palavra, porque essa palavra que te sustenta, que te alimenta, que te faz mais forte contra o pecado, como o mesmo Salmo 119, no verso 11, nos afirma: Senhor, eu guardei a tua palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Essa palavra que nos blinda contra o pecado, que nos ajuda a lutar contra esse pecado. E o salmista faz questão de falar isso: Senhor, é pela tua palavra que eu tenho vida, e pelo fato de ter vida eu não vou me esquecer, Senhor, das tuas palavras. Mostra para nós, meus irmãos, a importância da gente guardar a palavra do Senhor, da gente memorizar. Nós temos perdido o prazer de decorar versículos. É esses mesmos versículos que no tempo da luta nos fortalece. Esses mesmos versículos que no tempo da alegria faz o nosso cálice transbordar. É esses mesmos versículos que no tempo do luto nos sustenta. É os versículos que no tempo da doença nós temos a esperança da cura. Esses mesmos versículos que nós temos a certeza que as misericórdias do Senhor, como diz Jeremias, são renovadas manhã após manhã. Nós louvamos ao Senhor por isso. O salmista faz questão de nos falar isso. E aí nós percebemos nos dois próximos versículos, tanto no 94 quanto no 95, que diz assim: Senhor, eu sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para prender-me, mas eu atento para os teus mandamentos, para os teus testemunhos, para as tuas palavras. Ele começa declarando, meus irmãos, o salmista, no verso de número 94, começa declarando: eu sou teu. E isso é uma verdade, nós somos do Senhor. Como o Salomão, o sábio Salomão fala: eu sou do meu amado e ele é meu. Nós somos desse Senhor. A minha vida pertence a ele, a sua vida pertence a ele. E o salmista faz questão de falar: eu pertenço ao Senhor, eu sou teu. Porque o Senhor Jesus, ele é fantástico, ele é poderoso. E faz o nosso coração transbordar em saber que nós pertencemos a ele. Que bom, meus irmãos, saber disso.
saber que apesar das lutas e apesar dos ímpios tentarem nos corromper a alegria do nosso coração, de nos desviar, como o Salmo de número 1 fala, de se assentar nas rodas dos escarnecedores, de caminhar com os pecadores. Não vamos desistir por conta das retaliações dos ímpios. Nós vamos permanecer, por mais que eles espreitem contra as nossas vidas, tentando tirar o nosso foco da palavra do Senhor. Nós vamos permanecer fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel conosco. E nós devemos ser fiel com esse Deus também. Fiel à sua palavra. Fiel ao que Ele nos deixou. Olha o que o salmista nos diz: eu sou teu, Senhor, e eu busco os teus preceitos. Será que temos buscado, meus irmãos, os preceitos do Senhor? Será que temos buscado a palavra do Senhor? Será que temos buscado aprender com o Senhor, como o salmista fala aqui no 94? Às vezes a gente passa pelo Salmo 119 corrido e não vê o tanto de riqueza que tem versículo após versículo. Eu sou teu, Senhor. Salva-me, eu busco os teus preceitos. Nós sabemos que somos dele. Nós sabemos que pertencemos a ele. E aí nós caminhamos para o final desse trecho, dessa estrofe do Salmo 119. E aí concluímos esse texto com o versículo de número 96, que particularmente para mim, meus irmãos, é o meu favorito dessa estrofe. Olha só que verdade tem nesse versículo, meus irmãos. Tenho visto que toda a perfeição tem o seu, mas o teu mandamento, ele é ilimitado, Senhor. O salmista percebe que todas as coisas têm um limite. Todas as coisas têm um ponto final. Todas as coisas vão passar. Todas as coisas perecerão. Tudo vai passar. É como Isaías fala no capítulo 40, no versículo 8. Seca-se a erva e caia-se a flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Eternamente ela permanece. Assim como os mandamentos do Senhor permanecem ilimitados. Ilimitados como Deus que escreve esse texto. Ilimitados e eterno como o Senhor da palavra. Ilimitados e eterno como esse Deus que nunca passou. Pelo contrário, Ele é o eu sou, o tempo todo mesmo. Que riqueza, meus irmãos, isso. O salmista descrevendo a respeito disso, ele viu que tudo passou. A beleza da donzela na sua juventude passou quando a velhice chegou. A riqueza dos homens de poder, às vezes de ajuntar tesouro, passou, igual passou para o filho pródigo, que tinha dinheiro e saiu a regalar todo esse dinheiro, a gastar tudo isso. Mas o dinheiro acabou, porque as coisas do mundo acabam. E às vezes, assim como no filho pródigo, às vezes dá até uma alegria momentânea. Mas logo em seguida está comendo com os porcos. Se vê no fundo do poço. Porque a alegria não é a palavra do Senhor. A alegria são as coisas da terra. E as coisas da terra têm um limite, meus irmãos. Elas são limitadas. Toda a perfeição do dinheiro, a perfeição do poder, a perfeição da beleza, elas passam, elas têm um limite, mas a palavra do Senhor permanece ilimitada, como o Deus da palavra é ilimitado e eterno. Concluo aqui, meus irmãos, com essa verdade: os teus mandamentos, Senhor, são ilimitados. Os teus mandamentos, Senhor, são ilimitados. A tua palavra, às vezes, duvidar dessa palavra. Vocês lembram do que o apóstolo Paulo fala? Ele nos afirma: não deixe de congregar como alguns fazem. Atualmente, meus irmãos, nós estamos limitados e não podemos congregar. Não podemos congregar. Mas, pela falta da congregação, isso não
nos agora deixa sem o valor da palavra. Pelo contrário, pelo fato de não congregar, nos incentiva a buscar mais e mais a palavra de Deus. Nos incentiva a dedicar mais e mais tempo nessa palavra. A palavra do Senhor, que nos é sustento, que nos é suporte, que nos é motivação em tempos de dificuldade, em tempos de alegria, em tempos de tristeza. Em todo o tempo é a palavra do Senhor que nos sustenta. O que acontece, meus irmãos, é que às vezes o que tem roubado a nossa certeza da palavra é que às vezes nós temos tirado os olhos do verbo de Deus, do Cristo. Assim como aconteceu com Pedro. Vocês lembram quando ele desce do barco e ele fala para Jesus, clama a Jesus dizendo: se tu és o Cristo, mande eu ir até aí. E Jesus fala: então vem, Pedro. E a palavra fala que Pedro desce do barco, ele caminha sobre as águas. Mas sabe qual é o problema dele? Ele tirou os olhos da palavra, do verbo de Deus. E ele começa a olhar para as ondas. Às vezes nós temos perdido, temos deixado de olhar para o verbo de Deus. Temos deixado de olhar para o Cristo da palavra. E aí nós percebemos a doença, o Covid, a tribulação, o trancafiamento dentro das nossas casas. E isso às vezes nos dá pavor. Sabe por quê? Porque nós tiramos os olhos do verbo de Deus, da palavra de Deus, que é Cristo Jesus, o Senhor da minha vida e da sua vida. Como o salmista falou: eu sou dele, você é dele. Se entregue a ele, dedique-se a ele. Eu quero orar nesse momento, meus irmãos, e quero te fazer um desafio. Semana que vem nós vamos continuar no texto do Salmo 119. O meu pedido para você é: leia o Salmo 119, meus irmãos. Leia ele no decorrer dessa semana, mas leia devagar, mastigando versículo por versículo, vendo as riquezas desses versículos. O meu desafio é: marque cada versículo que te chamar a atenção no 119. Só tem um problema. Provavelmente você vai marcar quase todos eles. Se não marcar todos, porque tem riquezas em cada um desses versículos. Leia o Salmo 119 nessa semana. É o meu desafio. E semana que vem nós vamos continuar aprendendo com esse Salmo que tanto tem a nos ensinar a respeito da riqueza da palavra. Ela permanece fiel, igual Deus dessa palavra. Ela permanece imutável. A palavra que não muda, porque o Deus dessa palavra também não muda. Vamos orar? Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor não muda. Louvamos ao Senhor porque assim como o Senhor não muda, a Tua palavra também não muda. A Tua palavra é a mesma. E porque ela é a mesma, ela traz mudança nas nossas vidas. Assim como ela fez mudança nos homens e nas mulheres de Deus no passado, ela continua fazendo mudança nas nossas vidas. Que a Tua palavra alcance a cada pessoa que tem nos ouvido nesse momento. Alcance, Deus, as nossas vidas. Alcance e transforme os nossos corações. Nos abençoe nessa tarde. Fale conosco, Deus, nesse momento. Que a Tua palavra gere em nós, Deus, a alegria de saber que somos Teu. Somos Teu. E que todas as coisas têm um limite. Mas a Tua palavra, Senhor, ela é ilimitada. Ela se renova. Ela trabalha nos nossos corações. Que o Senhor nos ajude nessa tarde. E nos faça ter a alegria de meditar na Tua palavra. É o que pedimos. No nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe nessa tarde, meus irmãos. Que Deus nos dê a alegria de poder meditar nesta santa e gloriosa palavra. Vamos cantar mais um pouco, chamar os meninos aqui, Johnny e Elaine, e nós vamos cantar mais um pouco. Em gratidão a essa palavra.
tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Somos dele, meus irmãos. Ele é o nosso Senhor, é o Senhor das nossas vidas. Quero, nesse momento, antes de encerrar o nosso tempo juntos aqui, agradecer ao Senhor. Hoje é dia 19 de abril. Vocês sabem o que é 19 de abril? Dia do Índio. Mas também é aniversário da irmã Regina. Não temos festa hoje, né? Porque afinal de contas, o irmão Davi não está convidando ninguém para ir para a casa dele por conta da quarentena. Mas assim que voltar, irmão Davi, o senhor está devendo, 2 cultos de gratidão. O do aniversário do senhor e o da irmã Regina. Tá bom? Então, nós louvamos ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor Deus tem dado à irmã Regina. Essa semana também tivemos o Mateus, né? O Mateus Dumiense, irmão da Ana, também fez aniversário essa semana. Então nós louvamos ao Senhor por isso. Tá? Quero louvar ao Senhor por esses 2 motivos, mas também quero fazer alguns pedidos. Pedir para que os irmãos continuem orando pela família do Antônio, né? O Antônio tem pedido oração, pedido que Deus console, conforte a família dele, que perdeu um irmão nessa semana. Também pedir pela vida pessoal dele, ele tem pedido oração. Então vamos orar pelo nosso irmão. Lembrar da irmã Ivonete, que tem pedido, né, oração. Lembrar do Samuel, que foi dito agora, né, durante o culto. Lembrar desse tempo de orar por ele. E orar também pela vida, né, da minha avó. Eu vi aí que minha prima falou que minha avó está me assistindo. Que Deus abençoe a senhora, viu, dona Júlia? Seu neto te ama. E o Senhor Jesus também. Vamos orar pela saúde da senhora, tá? Vamos orar agora. E aí nós encerramos. E aí depois nós cantamos para concluir o nosso tempo de culto, tá bom? Que Deus nos abençoe. Quero agradecer a vocês que dedicaram tempo, tá, para estar junto com a gente, cultuando ao Senhor nessa tarde de domingo, e que a palavra do Senhor alcance morada nos nossos corações, que nós somos dele e a palavra dele é ilimitada nas nossas vidas. Vamos orar? Eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida do Mateus, agradecemos ao Senhor pela vida da irmã Regina, por mais um ano que o Senhor concedeu aos teus filhos,
que o Senhor renove a tua misericórdia sobre ele, a tua graça sobre os teus filhos, Deus. Pedimos também pela família do Antônio, que tem passado por um tempo difícil de luta, que a palavra do Senhor alcance o coração dessas pessoas com paz, com refúgio, Deus, com conforto. Que o Antônio veja o cuidado do Senhor sobre a vida dele. Lembramos da vida do Samuel, que o Senhor abençoe a cada os seus pais, abençoando a sua vida, a recuperação dele. Lembramos da saúde da minha avó, que a tua serva, a irmã Júlia, seja abençoada pelo Senhor, sustentado pelo Deus da palavra. Lembramos, Deus, pela situação do nosso país. Deus, tão difícil, temos partido agora para esse pico da doença. Que o Senhor nos livre, nos poupe, Deus, dessa enfermidade. Nos faça, Deus, permanecer olhando para Jesus quando o vento soprar. Venhamos olhar para Cristo, sabendo que com enfermidade ou sem enfermidade, o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Abençoe a vida da irmã Ivonete, da Cláudia, a vida dos irmãos que estão cada um na sua casa, que o Senhor dê a eles saúde. Proteja-nos, abençoe-nos nessa tarde. É o que pedimos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Santo Espírito de Deus seja sobre a nossa igreja hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar cantando mais algumas músicas, tá bom? Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrará, pois agora vi como venceu, e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, as cadeias não prevalecerão, pois o véu passou e veio ao chão. Teu amor não voltará, então creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará.
acreditamos nesse Deus que sustenta as nossas vidas, que cuida de nós, que cuida do seu Elias, pai do irmão Carlos, que também faz aniversário hoje. Nós acreditamos nesse Deus que é soberano e nos sustenta hoje, ontem e sempre, no nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.